Senhor Jesus, louvado seja o nome do Senhor mais uma vez. Glorificado seja o seu nome por esta oportunidade tão abençoada que nos concede mais uma vez estarmos aqui neste lugar para adorarmos e bendizer o seu nome, ao Senhor Deus que vive e reina para todo sempre. Meus irmãos, aproveitando que vocês estão de pé, abra comigo sua Bíblia no livro do Apocalipse, capítulo 22. Livro do Apocalipse, capítulo 22. Já quero deixar aqui a minha palavra de gratidão ao nosso pastor pela confiança, a oportunidade de poder mais uma vez fazer uso da palavra do Senhor, poder servir ao coração dos irmãos. O Maicon é líder de jovem, obrigado pelo convite. Deus continue abençoando esta mocidade tão abençoada da nossa igreja, em nome de Jesus. Quem encontrou Apocalipse 22, diga amém. Versículo 14, localize versículo 14, que diz assim: bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do... Glória a Deus. Para que tenham direito à árvore e possa entrar na cidade pelas portas. Vou repetir: bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possa entrar na cidade pelas portas. Podeis tomar os vossos assentos em nome de Jesus. Amados irmãos, em Cristo Jesus, gostaria, com a graça de Deus e a ajuda do bondoso Espírito Santo, dar continuidade àquilo que Deus vem falando há alguns dias conosco. Acredito que o pastor entende, compreende. Alguns dos irmãos percebem que esses dias anteriores Deus vem falando conosco de forma assim muito intensa acerca da sua volta. Os louvores que ultimamente os irmãos têm louvado, as palavras, isso me leva a entender que a volta de Jesus Cristo está mais próxima do que nós pensamos. E é o próprio Espírito que coloca esse antigozo, esse desejo no coração da igreja de ser arrebatado por Ele. E isso leva-me a entender a vontade de Deus para esta noite. Então, eu li com vocês um versículo que se encontra em Apocalipse 22, versículo 14, onde fala de uma das bem-aventuranças do livro de Apocalipse. Esse capítulo de número 22 fala
sobre as últimas palavras do anjo que está falando com João. Fala das últimas palavras de João, das últimas palavras de Jesus e das últimas palavras do Espírito e da noiva. Todos sabem que João, arrebatado uma vez na ilha de Patmos, ele tem visões de Deus, e uma dessas visões é a visão da Nova Jerusalém. E João, dentro das suas limitações, ele tenta descrever o que ele viu. Ele tem um vislumbre, mais ou menos como será a Nova Jerusalém, a qual os crentes irão para lá. O que João viu não é exatamente a cidade, não é literalmente a cidade, porque esta cidade é muito mais além do que João viu. É mais bela, é mais gloriosa do que o João viu. É muito mais do que aquilo que nós lemos no livro do Apocalipse. Na verdade, ele faz uma síntese para que nós, dentro das nossas limitações, pudéssemos ter um vislumbre também, um pequeno conhecimento que nos estimulasse a estar nessa cidade quando Jesus vir nos buscar. Dito isto, esse versículo que nós lemos, esse versículo 14, que fala de uma das bem-aventuranças do livro de Apocalipse, por que não dizer a 7ª bem-aventurança do livro de Apocalipse? Eu não sei se você já leu Apocalipse, também não sei se você percebeu ao lê-la, este livro, que ele contém 7 bem-aventuranças. E essas bem-aventuranças falam-nos das bênçãos prometida para o povo que será arrebatado. Essas 7 bem-aventuranças do livro de Apocalipse, elas falam das exortações aos cristãos a perseverarem na fé. E nesta noite eu gostaria, a princípio, de lê-la com os irmãos, pegar a pedagogia do pastor e poder ler com os irmãos essas 7 bem-aventuranças que eu acredito que Deus quer falar conosco. A primeira bem-aventurança do livro de Apocalipse está no capítulo 1 e no versículo de número 3. Diz assim: bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nelas estão escritas, porque o tempo está próximo. Aleluia! Então, a primeira bem-aventurança do livro de Apocalipse nos diz que feliz, porque a palavra bem-aventurado é feliz, dar-nos para nós o conceito de felicidade, que não é o mesmo conceito de felicidade que o mundo nos ensina. O conceito de felicidade
que a Bíblia nos ensina é muito maior, mais gloriosa, mais profunda, mais graciosa do que o conceito de felicidade do mundo. João começa dizendo que feliz é aquele que lê, aleluia, essas palavras desta profecia e guarda, aleluia, porque o tempo está próximo, aleluia. Jesus há de voltar, meus irmãos. Jesus está mais próximo do que nós imaginamos. A sua volta está muito próxima. E nesses últimos dias, o Espírito tem nos instigado a louvar, a pregar acerca da sua volta, porque Ele há de voltar em nome de Jesus Cristo. A segunda bem-aventurança do livro de Apocalipse se encontra no capítulo 14 e no versículo de número 13. Olha o que diz o texto. E ouvi uma voz do céu que me dizia: escreve, bem-aventurado os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descanse dos seus trabalhos e as suas obras o sigam. Aleluia! Percebe que o conceito de felicidade é muito diferente do conceito de felicidade do mundo. O conceito de felicidade que a Bíblia nos ensina é que feliz é aquele que morre desde agora no Senhor. Aleluia. Por quê? Porque ele há de receber descanso dos seus trabalhos e as suas obras o sigam. Meus irmãos, nós temos o costume, as pessoas têm o costume de, quando uma pessoa morre, e quando nós estamos no velório, ou quando nós sabemos de uma notícia que alguém morreu, logo sai uma palavra, uma frase da nossa boca dizendo que fulano, que cicrano, descanse em paz nos braços do Senhor. Não é verdade? Mas o que a Bíblia, às vezes, o que a Bíblia nos fala, que nem todos terão descanso quando morrerem. Na verdade, essa bem-aventurança é um contraste do contexto desse texto, porque no versículo de número 11 do capítulo 14 diz assim: e a fumaça do seu tormento sobe para todo sempre, e não tem repouso nem de dia nem de noite os que adoram a besta e a sua imagem, e aquele que recebeu o sinal do seu nome. Percebe que esse descanso, que a pessoa que morre no Senhor, não é esse mesmo descanso que as pessoas dizem que todas as pessoas que morrem terão descanso. Só irá ter descanso das suas obras, só irá ter descanso dos seus trabalhos aquela pessoa que morre no Senhor. A pessoa que morre crente terá descanso eterno para a glória de Deus. Louvado seja o nome de Jesus. A segunda bem-aventurança está no capítulo 14, versículo de número 13. A terceira bem-aventurança do livro de Apocalipse está no capítulo 16, versículo de número 15, que diz assim: e eis que venho como ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não andem nu e não se vejam as suas vergonhas. Feliz é aquele que está alerta. Feliz é aquele que está esperando. Feliz é aquele que mantém a expectativa. Feliz é aquele que vigia, que guarda as suas vestes, para quando o Senhor Jesus chamar,
não se encontre nu, não se encontre, aleluia, nas suas vergonhas, aleluia. Então feliz é aquele, aleluia, que está vigilante, aleluia, aquele que está alerta, aquele que aguarda a volta do Senhor, vestido com as vestes que Jesus nos deu para aguardar a sua volta. Porque, irmão, diz, porque a sua volta será como um ladrão, aleluia, seremos pego de surpresa. Ele virá como um ladrão a hora que a gente não espera. Por isso estejamos vigilantes e alerta para que possamos subir naquele dia, aleluia, para estarmos com o Senhor Jesus. Quarta bem-aventurança do livro de Apocalipse, capítulo 19, versículo de número 9. Diz assim: disse-me, escreve, bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me, estas são as verdadeiras palavras de Deus. Vamos para frente. Quinta bem-aventurança. Capítulo 20, versículo de número 6. Bem-aventurado ou feliz e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre este não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Feliz é aquele que tem parte na primeira ressurreição, porque haverá 2 ressurreições. O pastor falou aqui domingo passado. A primeira ressurreição é o que Paulo fala em 1 Tessalonicenses capítulo 4, que o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com trombeta de Deus. E aqueles que morreram em Cristo Jesus ressuscitarão primeiro. E depois nós seremos arrebatados para encontrar com os senhores nos ares. Quem morrer em Cristo Jesus, quem morreu em Cristo Jesus, na sua volta, quando a trombeta tocar, todos os corpos das pessoas que morreram em Cristo Jesus serão ressuscitados. Mas eu preciso falar da segunda ressurreição. E a segunda ressurreição, irmão Adilson, a segunda ressurreição será a ressurreição para a condenação eterna. Quem morreu sem Cristo, os ímpios, as pessoas que não aceitaram a Jesus, as pessoas que morreram sem Cristo, sem confessar o seu nome, as pessoas que não se converteram a Cristo e morreram sem Ele, hão de ressuscitar para serem julgados do julgamento do grande trono branco, para serem condenadas. A condenação eterna, aonde a Bíblia diz que é a segunda morte. Aonde as pessoas serão lançadas no lago de fogo que arde. Diga-se misericórdia. Aleluia. Esses são que a Bíblia diz, os seus nomes não foram achados no livro da vida, o livro do Cordeiro. Ressuscitarão para a condenação. Sexta bem-aventurança, Apocalipse 22, 7, diz que assim:
Eis que cedo venho. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Eis que cedo venho. Bem-aventurado que guarda as palavras da profecia deste livro. Aleluia. Ele não demora. Aleluia. Ainda que algumas pessoas dizem que ele demora e que esse negócio de arrebatamento é mentira, é falácia, porque desde o primeiro século a igreja prega que Jesus vai voltar. Os nossos pais na fé pregaram que Jesus ia voltar. A igreja primitiva pregou que a igreja vai voltar. Paulo pregou que Jesus vai voltar. Aleluia! Os apóstolos pregaram que Jesus vai voltar e até hoje não voltou. Mas a Bíblia, Jesus está dizendo aqui: eis que cedo venho. Eu não retardo a minha promessa. Segunda de Pedro capítulo 3, alguns falsos mestres diziam: aonde está a promessa da sua vinda? Ele não voltará mais. Eles zombavam da fé dos cristãos. Aí Pedro diz assim: não, Deus não retarda a sua promessa, é porque Ele é longânimo, aleluia, não querendo que alguns se percam, mas que todos venham ao arrependimento. É por isso que Jesus ainda não voltou, irmão. É porque Ele quer que alguns não se percam, mas a sua volta está muito perto. Aleluia. 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 Eis que cedo venho, versículo 12, o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Sétima bem-aventurança e última, versículo 14, bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Oh, glória! Bem-aventurados que lavam suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Por que João diz isso? Porque no versículo 11 diz assim: quem é justo, faça justiça ainda. Quem está sujo, suje-se ainda. Quem é justo, faça justiça ainda. Quem é santo, seja santificado ainda. Ao ler esse texto, irmão, parece que Jesus está dando uma ordem de predestinação às pessoas. Parece que pessoas estão predestinadas por uma palavra que saiu da boca de Jesus, dizendo: já que você é injusto, seja mais injusto. Já que você é sujo, seja mais sujo. Aleluia. Mas não é isso que a Bíblia está dizendo. Existe um nível de apostasia aonde, infelizmente, Jesus entrega as pessoas aos seus próprios desejos. Jesus entrega às pessoas as suas próprias paixões.
Romanos capítulo 1, e Deus entregou as suas paixões infames. Deus entregou aos seus sentimentos pervertidos para fazer aquilo que não convém. Diga-se misericórdia. Aleluia. Não é que Jesus quer que essas pessoas se percam. O que nós temos aqui é uma relutância das pessoas à vontade de Deus. C.S. Lewis diz assim: em última instância só existe 2 tipos de pessoas. Quantos tipos, irmão? Aqueles que dizem para Deus: seja feita a tua vontade. E aqueles a quem Deus diz: seja feita a tua vontade. Isso é sério. Quem somos nós? Quem é você? Você é daqueles que diz assim para Deus: Deus, faça a tua vontade em mim. Ou você é daqueles que Deus diz assim: seja feita a tua vontade. É isso que o texto está dizendo. Aleluia. Eu concedi a minha graça, eu venho falando com você, eu venho insistindo com você, eu venho usando pessoas para falar contigo. Aleluia. Mas você tem me resistido todo o tempo. Você não tem dado ouvido à minha voz. Aleluia. Você tem resistido ao Espírito toda a sua vida. Mas Deus vem insistindo com você. Vem insistindo com você. Falando com você. Cuidado, irmão, para Deus não te entregar aos seus próprios pecados. Cuidado, irmão, para Deus não te entregar suas próprias paixões. Ouça a voz do Espírito enquanto há tempo. Eis que cedo venho, eis que cedo venho, eis que cedo venho. Mas bem-aventurado é os que lavam. Capítulo 22 de Apocalipse, irmão, é a última chamada ao arrependimento. Capítulo 22 de Apocalipse é o Espírito Santo nos últimos dias, nas últimas horas, chamando, a última chamada ao arrependimento. Aí o versículo 14 diz assim: bem-aventurado é aqueles que lavam, não aqueles que lavaram, mas aqueles que lavam. Aleluia! Isso quer dizer que ainda há tempo, que ainda há tempo, que ainda há tempo de lavar. Você pode estar sujo, aleluia, você pode ser injusto, mas a Bíblia diz: bem-aventurado é aqueles que lavam, é aqueles que lavam. Ainda dá tempo, ainda dá tempo, ainda dá tempo de lavar as suas vestes no sangue do Cordeiro. Começa a encerrar.
sei, irmão, se você já leu Apocalipse capítulo 21 e 22. Mas se você ler, colocando o coração nessas coisas aqui, e você vê a descrição da Nova Jerusalém, aleluia, o que tem lá, a sua glória, o que a igreja irá viver lá, você vai chegar à seguinte conclusão: não vale a pena eu ficar de fora. O relacionamento que a gente vai ter com Jesus lá, irmão, com o Cordeiro, você vai chegar à seguinte conclusão: não vale a pena eu perder esse lugar, não vale a pena eu perder Jesus, que é a maior coisa que haverá lá. Aleluia. Mas o texto nos adverte. Versículo 15 diz assim: ficarão de fora os cães. Quem são os cães? Segundo Isaías, capítulo 56, versículo 9 e 10, ele diz que os cães são os líderes gulosos, os atalaias que deveriam vigiar, os cães que não podem ladrar, os cães gulosos, os avarentos. Quem são os cães, segundo Jesus? Mateus capítulo 7, versículo 6, ele diz: os cães são aqueles que desprezam as coisas santas. Não deis as coisas santas aos cães. Os cães são aqueles que desprezam a pregação do Evangelho. Os cães são aqueles irmãos que menosprezam, que escarnecem da pregação do Evangelho. Os cães são aquelas pessoas que rejeitam a pregação do Evangelho, que não dão ouvido à pregação do Evangelho, as coisas santas, aqueles que não valorizam as coisas santas. Quem são os cães? Segundo o apóstolo Paulo, em Filipenses capítulo de número 3, versículo 2, ele diz assim: guardai-vos dos cães, aqueles que queriam judaizar a fé, os judaizantes da fé. Quem são os cães? Segundo Pedro, segunda de Pedro, capítulo 3, capítulo 2, versículo 22, ele diz assim, que os cães são os mestres apóstatas, e os seus seguidores, que como um cão voltou ao seu próprio vômito. Aqueles que já foram crentes, aqueles que já pregaram a verdade, aqueles que já conheceram a verdade. Depois você lê lá, 2 Pedro, capítulo 1, 2 e 3, que você vai ver. São pessoas que já foram crentes, pessoas que conheceram a verdade, mestres que induziram muita gente à apostasia, como cães que voltam ao seu próprio vômito. Pessoas que usam da Bíblia para justificar os seus próprios pecados. Irmão, não existe um maior juízo de Deus sobre a vida de uma pessoa quando ele usa a Bíblia para justificar os seus próprios pecados. Eu ouvi um ícone da pregação no Brasil, um certo dia, dizer que o homem ele tem que ter dignidade até para pecar. Não que há dignidade no pecado, mas para assumir os seus erros e se humilhar e reconhecer. Aleluia! É melhor do que querer usar a Bíblia para justificar as minhas práticas pecaminosas. Aleluia! Que Deus tenha misericórdia. Os feiticeiros
os que se prostituem, os homicidas, os idólatras e qualquer que ama a mentira. Eu encerro. Eu disse agora há pouco, capítulo 22 de Apocalipse é a última chamada ao arrependimento. Versículo de número 16 e 17. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. E o Espírito e a esposa dizem: vem. E o que ouve, diga: vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Aleluia. Oh, glória. O Espírito e a esposa dizem: vem. E quem ouve, que não é de hoje que o Espírito vem dizendo: ouve. As 7 igrejas da Ásia, em todas elas, no último versículo, a Bíblia diz: aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. E no último capítulo do livro de Apocalipse, a noiva e o Espírito está dizendo assim: você não pode ficar de fora. Aleluia, o Espírito e a noiva está insistindo, aleluia, com os incrédulos, com os cães, com os feiticeiros, com os injustos, com os prostitutos, com os homicidas, com os idólatras, aqueles que mentem, aqueles que amam a mentira, dizendo: vocês não podem ficar pelo lado de fora da cidade. Por isso o Espírito e a noiva dizem: vem. E aquele que ouve, não se faça de surdo, não rejeite a voz do Espírito. Venha, 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 venha.